Futeboteco e Bet Nacional agora estão juntos, então se quiser fazer uma fezinha, clica no link na descrição e jogue com responsabilidade. O TG Moraes fala aqui da situação do pai do Gerson, que foi hostilizado no Maracanã ontem e acusou a hostilização por conta de racismo. Lamentável. E impressiona como a pauta foi sendo esvaziada ao longo da semana. Roger, é isso. Cara, sim. Vou dizer exatamente o que eu penso sobre isso, tá? Eu acho que quanto mais a gente discutir racismo, melhor. E muito quanto melhor mais a gente incutir na cabeça das pessoas a necessidade de ser antirracista. E porque eu não sei, eu não consigo dizer, eu não estou na cabeça de todo mundo para dizer quando uma pessoa que critica o Roger e não gosta dele está sendo racista, mesmo que seja inconscientemente. Né? Porque é aquela típica frase do Edmundo no Mundial de Clubes que o Lukaku era ruim, mas era forte. Eu não lembro direito a frase que a Miri Lacombe na época problematizou e que, de fato, mostrava ali um racismo estrutural da parada, e o Edmundo ficou puto e tal. Mas o racismo estrutural é aquele, às vezes, que a gente não faz conscientemente, né? Então eu não reproduz, né? Agora sim, enquanto antirracista, todas as minhas falas e percepções a respeito do Roger, eu posso dizer por mim, mas eu não estou na cabeça de todo mundo e acho que de repente pode ser que tenha um componente de racismo no meio, o qual talvez eu não, como uma pessoa branca, não possa ter tido a capacidade de perceber. Eu me deixo com a cabeça aberta para isso. Eu acho que conversar sobre isso, ainda que não seja o caso, ainda que não seja o porquê que o Roger está sendo hostilizado e criticado, eu acho que é foda você tirar um técnico de um patamar e demitir o cara quando ninguém está esperando e colocar um cara patamar muito abaixo. Se fosse o Wagner Mancini, para mim seria igual a percepção da torcida do São Paulo. É a minha opinião, mas acho que discutir esses casos é importante para a sociedade. Ah, sim, sem dúvida. Né? Então, assim, agora, com relação ao pai do Gerson, a gente sabe o que aconteceu, né? A ojeriza que a torcida tem com ele pela maneira como ele lida com a carreira do filho. Como o Gerson saiu do Flamengo também. Exato. E ele, sendo não só o pai, mas o empresário do atleta, etc. e tal, sempre sendo acusado de ser dinheirista e o caramba, certamente seria hostilizado. Mas eu não estava lá. Não sei o que falaram para ele também. Porque às vezes a partir dessa bronca dos caras pode surgir uma fala de um filho da puta racista no meio. Então assim, é muito difícil eu julgar. Eu não estava lá. Eu não estava lá. Então, de novo, assim, não é sobre esvaziar a pauta precisa ser constante, cara. A gente precisa falar sobre isso, né? Eu sei que sai muito esgoto aí da internet, tudo mais. Abre porta de bueiro, porque... Mas, ao mesmo tempo, a gente está conversando sobre o tema, e quanto mais a gente conversar sobre o tema, eu acho melhor. É a minha maneira de pensar. O Lucas Coletti tornou-se membro aqui. Seja muito bem-vindo, Lucão. Amanhã esteja conosco aqui para participar do Momento Bet Nacional, para assistir... Quem que tá tocando aqui? Alguém tá te ligando aí, cara. Não faço ideia do que seja isso, bicho. Meu celular... Tô te ligando? Não. Tô te ligando no WhatsApp Web, não? Será que é isso? Quem tá me ligando? Não sei, cara. Putz, meu cunhado, meu tio aqui me ligando. Ah, não vou atender, não. Não dá. Avisa que você tá ao vivo, pô. Tô ao vivo. Se ele quiser entrar ao vivo na live aí, também tá convidado. Enfim, obrigado e amanhã esteja com a gente aqui. Estranho esse cara me ligar agora, velho. Fiquei até meio preocupado, assim. Mas enfim, perguntei se tá tudo bem. Cara, sobre essa questão do Roger, eu acho que tem dois assuntos que a gente tem que separar.
É fato que é incômodo demais e a gente tem que olhar para isso. Do Roger ser apenas o único técnico negro no ambiente da Série A do Isso é futebol um brasileiro fato e precisa desde ser 2015. discutido e problematizado. Precisa ser discutido, precisa ser problematizado. Isso é um assunto que é seríssimo e que não deve ser esvaziado. Agora, o outro ponto é: o nome do Roger é anunciado. A carreira inconsistente que o Roger tem até hoje, ela talvez não o condecore para estar no posto de técnico do São Paulo. Ou de Talvez. figurar em um técnico de um outro time grande. Para ser técnico de um outro time grande. Acho que a carreira dele é inconsistente. O Então, nome dele, como técnico, como profissional do futebol, talvez não agrade uma grande parte da torcida. E eu acho que essa é uma outra discussão. E é justa a crítica de parte da torcida com o nome do Roger como treinador. Isso não tem a ver, na minha visão, com a cor dele. Sabe? Isso não tem a ver com a cor. Poderia, como você falou, poderia ser o São Paulo anuncia o Wagner Mancini. Pô, Wagner Mancini de novo. Aí não, pô, não dá. Esse cara não dá. Eu acho que teria a mesma repercussão. Sei lá, o São Paulo contrata o Seabra. se contratasse o Ia, Guto Ferreira, ia mesma ter coisa. uma. Pô, ia ter a mesma Passou coisa. pelo Agora, Inter também. exatamente. Agora é fato que o Roger Tudo ser bem o que único negro É, entre os treinadores de ponta do Brasil de Série A desde 2015. Se ninguém consegue perceber um problema aí me desculpa, velho. Me não. desculpa. Isso São. não é mimimi, isso não é uma coincidência, isso é apenas um reflexo da sociedade racista e estrutural que a gente ainda tem no Brasil. É. E isso reflete, obviamente, no esporte, reflete no futebol. É. Eu acho que são duas discussões diferentes. O meu ponto é o seguinte: o Roger ele passou pelo Palmeiras, passou pelo Atlético Mineiro, passou pelo Grêmio, passou pelo Inter, passou pelo Fluminense, passou para mais algum clube Bahia, grande, pelo Bahia. Em nenhum desses clubes ele deixou saudade no torcedor. Clubes grandes. sim. Eu acho que o Roger, por ter tido a oportunidade em quase metade do G12 do futebol brasileiro, a questão do racismo para ele talvez não tenha pegado tanto. Mas, por exemplo, pegou para outros. O Andrade foi campeão brasileiro em 2009 e nunca mais treinou ninguém. Por exemplo. O Cristóvão Borges sumiu. Mas o Cristóvão Borges teve oportunidade para treinar até Corinthians, né? Teve, Teve, exato. treinou time no Rio e tal, treinou o Vasco, acho que treinou o Fluminense. Foi mal, ele era um técnico Foi fraco. vice-campeão no Vasco, não? Técnico Se eu não me engano. fraquíssimo, Felipe. O trabalho dele no 2011. Corinthians não tinha Foi fraco. condições. Não Se não me tinha engano, foi ele que condições. substituiu o Tite, não? Não, acho que. É Não sei, errado. não sei. Mas 2016? não lembro agora. Mas assim, um técnico que não tinha condições. Mas eu, particularmente, não consigo. Agora, se tem um componente aí de parte da torcida que não gosta do cara por causa disso, também não posso dizer que existe ou que não existe, porque eu não sei, velho. Agora, eu posso falar por mim, eu não tenho tantas expectativas com relação ao trabalho dele como algumas pessoas têm. E tá tudo bem também. Porque, por exemplo, eu lembro, a gente citou aqui o Mancini, né? E quem soltou essa discussão na Cazé e quem pautou a mídia foi o Bop, que só mostra hoje a relevância e o tamanho dele. Eu lembro que a gente teve várias discussões nos quatro grandes que ele gostava do Mancini e eu não. Só que ali, eu não gostar do Mancini, achar o Mancini um técnico medíocre e ele achar o Mancini um bom técnico, pode ter uma discussão, porque o Mancini é branco. Agora, se é o Roger, a gente não pode discutir. Eu não posso dizer que o Roger para mim é medíocre, porque senão eu vou ser acusado de racista. Isso que não pode, é isso que não pode acontecer também, entendeu? Exato. De novo, eu acho que é importante E aí conversar acaba sobre isso. esvaziando, né? Eu acho que é Acaba importante esvaziando. conversar sobre isso para a gente entender os limites, entender quais são as questões, aprender como. Eu acho que é importante a pauta racismo, ela tá no nosso dia a dia. E para isso eu acho que é importante, mas ao mesmo tempo precisa separar o joio do trigo também, senão vira tudo uma coisa, um balaio só e as pessoas não percebem, e aí dificulta até mais o entendimento.
Exato, e aí cria uma sensação de que o assunto racismo é mimimi, e não pode. Não Não pode. pode ser tratado como mimimi, não pode ter esse esvaziamento e essa simplificação de um assunto tão sério, cara, É. sabe? Tem que se separar muito bem o que é uma coisa e o que é outra coisa, o que é análise técnica e esportiva de uma questão social grave, sabe? Eu acho que houve nessa semana uma certa confusão nesse assunto, assim, sabe? Eu entendi o ponto do Bop lá na Cazé, eu entendi a crítica dele, que vai mais ou menos nesse ponto que eu tô falando aqui. O Roger ser o único técnico negro a figurar desde 2015 na elite do futebol brasileiro, não é coincidência, infelizmente, cara. É um retrato do Brasil estrutural racista. Agora, ele ter tido essa carreira que teve, passando por Palmeiras, por Grêmio, por Inter, Bahia, etc., e ter ganhado 3 estaduais, 4 estaduais, porra, e ele ainda hoje recebeu uma proposta do São Paulo, sabe? Vai gerar críticas, porque ele não é um técnico que se estabeleceu no futebol. Ponto. Acho que são duas coisas distintas, assim, são duas coisas diferentes. O Bop comentou aqui, ó. Roger não seria minha primeira nem 10ª escolha. Olha ele aí. Questioná-lo como treinador é ok. Mas o ódio que ele recebeu da torcida do São Paulo foi desproporcional com a carreira dele como treinador. E aí, Bop, você pode falar muito melhor do que eu, cara, porque você tá no universo aí São Paulino, né? Por ser seu time, por você acompanhar com uma lupa maior do que eu acompanho, cara. Eu não tenho condições de discutir isso com você, porque eu não identifiquei isso, eu não tive a possibilidade, capacidade de identificar isso. Mas acredito em você, cara. Acredito em você. Acho que a discussão é sempre válida. Cara, mas será que esse ódio, aí eu pergunto ao Bop, será que esse ódio de parte da torcida do São Paulo não foi feito justamente por conta da demissão do Crespo? É, então. De terem demitido um cara que, A na pergunta visão do é, torcedor, você acha, era um Bop, bom que treinador, que deveria ser mantido e tudo mais? você acha que se fosse um técnico, vamos pegar um técnico, eu não sei quem que a gente considera do mesmo patamar e panteão do Roger. Mas sei lá, tipo, o Wagner Mancini talvez seja, ou talvez a gente considere o Roger melhor. Quem que seria um Talvez. técnico hoje que estaria no mesmo patamar do Roger? E a minha pergunta é, esse técnico no mesmo patamar do Roger que fosse branco, o tratamento teria sido diferente? Essa é a grande questão, assim, né? Você citou o Guto Ferreira. O Guto Ferreira tem uma carreira com passagem em times grandes, né? Ele comenta aqui, ó, eu sou 1000% contra a demissão do Crespo. Sim, Felipão, eu acho que rolou transferência de raivas. A raiva pela saída do Crespo virou a raiva pela chegada do Roger. É isso, concordo também, 100%. Concordo Aliás, muito 100%. obrigado pela audiência qualificada desse... Quiser entrar aí, fazer a live com ele, o Casé fica louco, assim. Arrumar a demissão Aí do é cara. foda. Aí. Arrumar a demissão do Bop, assim. Esse cara agora virou exclusivo. Agora o negócio Não, o cara é estrela, pô. é estrela.